começar o nosso primeiro Grammar Bites. Só que não é para ser uma aula, é para ser um vídeo de referência, tanto para professor, quando for preparar a aula sobre esse tópico, como para aluno que ficou com pulguinha atrás da orelha. Um assunto que eu acho que é muito comum os professores negligenciarem na explicação, seja por falta de tempo, ou por nunca ter percebido que existem essas interligações, ou até porque realmente não sabe. Infelizmente tem muitos professores que não estão aptos a lecionar. O tópico gramatical onde isso ocorre muito é ao tratar de contáveis e incontáveis. Algumas das pedras nos sapatos dos alunos não é só uma questão de ai meu Deus, isso aqui é difícil, nossa, todo mundo vai ter aquela dificuldade. Claro que também, mas está muito associado à forma como aquilo costuma ser ensinado, né? Tanto que várias vezes, quando eu ensino, eu ouço muito dos meus alunos, nossa, pela primeira vez eu entendi isso, eu só consegui entender isso com você. Ah, agora eu entendi, né? Então, muitas vezes, a dificuldade ela vem da forma como aquilo foi exposto ou a forma como o aluno entrou em contato com aquele conteúdo. Eles se referem exatamente a coisas contáveis e coisas incontáveis, ou conceitos contáveis ou incontáveis, né? Muito simples, é isso mesmo, né? Aquilo que dá para contar, aquilo que não dá para contar. Agora, a questão são as armadilhas que tem aí no meio desse caminho, que se a gente não parar para prestar atenção a elas, ou se quer perceber que elas existem, a gente vai se estrepar. É muito comum a pessoa fazer esse paralelismo com o português. E aí ela vê, pão, eu conto um pão, 2 pães. Logo, bread é contável, então eu posso falar 2 breads. Não. Por isso que a gente tem tanto esse cuidado com relação ao uso do português em sala de aula, ao lecionar uma outra língua. Porque você cai nesse tipo de problema. No início parece que tá te ajudando muito, mas na verdade a longo prazo vai gerando esse tipo de dificuldade. Pão é contável em português. E a língua, gente, ela expressa, ela comunica e ela é fruto do meio. Muitas das coisas, elas têm uma lógica cultural. Às vezes essa lógica cultural ela é tão antiga que ela já se perdeu ao longo dos séculos, ao longo de milênios. E aí esses são os casos em que você pergunta assim, mas por que a gente usa isso? E a gente tem que responder, porque Deus quis. Tem que aceitar e acabou. Mas assim, na verdade, boa parte das coisas são lógicas. E eu sou muito a favor de ensinar lógica por trás das coisas, né? Que mesmo essas são lógicas. É que a gente teria que fazer uma retrospectiva para a raiz etimológica disso, que às vezes é impossível ou até não compensa, porque o tempo que você gasta trabalhando, falando sobre isso, você está perdendo, você poderia estar desenvolvendo suas habilidades no idioma, né? Então não tem sentido. Só tem sentido quando é algo que vai te ajudar muito. Às vezes a gente simplesmente fala porque mas assim, de uma maneira geral, na grande maioria das vezes, eu sou contra isso de falar porque segue, faz assim. Eu acho que a lógica por trás das coisas facilita muito a compreensão. A pessoa consegue fazer conexões, associações, tudo que não é arbitrário, a pessoa tende a ter menor resistência, uma maior reflexão, uma maior sintonia, identificação com aquilo, e ela consegue progredir muito mais na aprendizagem. Eu tô sempre explicando os mecanismos, e esse é um dos problemas lá do português da escola com a dona Maricota. Geralmente simplesmente falava para você a nomenclatura, dava um exemplo na lousa e mandava você identificar em exercícios típicos, e não existia nenhum tipo de reflexão crítica ou de bastidor lógico em cima daquilo que estava sendo apresentado. E na verdade, a gramática ela pode ser muito fascinante quando você entra nessas questões e muito lógica, quase exata. Com relação aos countables, nesse exemplo do bread, a gente recentemente passou a comprar pão por gramas, mas até pouco tempo atrás a gente comprava pão, aquele pão francês, por unidade. Então a gente tinha o hábito de chegar na padaria, me vê 2 pães, por favor. Não é verdade, a gente fala me dá 2 pães, mas tudo bem. A menos que você seja muito mão de vaca, ou não queira desperdiçar, ou esteja passando por uma dificuldade financeira absurda. Ninguém vai chegar na padaria, por exemplo, e pedir, por favor, eu quero 3 fatias de queijo. Você não compra queijo pela quantidade de fatias, você compra queijo também
pela quantidade de gramas. Não tem o hábito, por exemplo, de contar queijo. Coisas que são substâncias, materiais em geral, a gente não conta, né? Quando a gente fala queijo, açúcar, entra nisso. E a mesma coisa acontece com o pão. Você pensa naquela questão da massa, ou fica uma coisa meio indivisível. E lá sempre se comprou assim, né? Nunca se comprou por unidade. Então nunca se teve esse hábito, né? Você conta, por exemplo, os rolls. Geralmente quando você fala pão, tipo aquele francês, mais ou menos, você fala roll. A mesma coisa acontece com chiclete. Olha, se você observar a palavra em português, ela vem de marca que inclusive era chicletes. Se você for pro termo em inglês, vamos pensar em inglês, esquece o que você sabe de português. Você tem bubble gum, goma, a matéria, você está falando da substância, né? E aí você não conta isso. Culturalmente, se você observar também como que sempre foi vendido chiclete lá em saquinho, com aqueles mini chicletes, né? Pacote. Não existe uma lógica dentro da língua inglesa para você ficar pedindo chiclete por unidade. Então, bubblegum, por exemplo, é uma coisa que é contável em português, mas não é contável em inglês. Então, isso pode acontecer. Você não tem que se preocupar tanto com isso de assim, ah, meu Deus, e agora eu nunca vou aprender inglês porque é tão difícil. Não, não é bem assim, tá? Essas coisas são só dicas. Isso é só pra você ficar atento, pra você saber que existe, pra demonstrar pra você por que você não pode ficar nessa de, então em português é assim, vai ser assim em inglês. Então, observa, né? Quando você tá em contato com o idioma, você tá lendo, você tá ouvindo alguém falar, alguém falou lá bubblegum, no sentido plural, ou falou fish, falou two fish, ao invés de two fishes. Aí você fala, olha como ele usou o plural ali. A partir dessa observação ativa, e você fala, olha, então, será que não vai pro plural? Será que é incontável? Deixa eu ver. Aí você vai no dicionário, você procura e essa informação você confirma, traz ela pro coração. Tá, então próxima vez que eu for usar essa palavra, eu vou usar ela como incontável. Nunca mais vou usar ela como incontável. O que nos leva ao outro ponto. O que é você trabalhar uma palavra como incontável? Afinal de contas, para que a gente aprende tanto? Para que sequer existe o estudo desse ponto gramatical, tipo contável e incontável? E esse é outro problema que eu noto nas aulas. Muitas vezes você tem, seja no material didático, seja no curso, seja na abordagem do professor, tem toda uma explicação. Olha, contável é isso, incontável é aquilo. E aí taca ali um monte de exemplo de contáveis e incontáveis. E aí depois você tem os exercícios do tipo bread, contável ou incontável? Aí você responde. Love, contável ou incontável? Animal. E para por aí. E depois você nunca mais retoma esse assunto. E como eu expliquei no vídeo de introdução, a General Overview, né, do Grammar Bites, a gramática, ela é uma ferramenta, uma coisa para você utilizar como referência, ou seja, no momento que você está estruturando uma ideia ou no momento de dúvida, você dá uma olhada lá nas regras do jogo para saber como proceder. E o que a gente tem aqui é que a gente simplesmente não está usando essa referência ao longo do curso. É uma coisa muito importante da gente entender também quando está aprendendo um idioma, que não funciona aquela lógica que a gente traz de escola, de aprender só para o bimestre, só até a próxima prova. Não. Não tem essa de assim, aprendi pronome hoje, amanhã eu tô vendo o verbo no passado, não tô mais vendo pronome, esqueço tudo de pronome. Não, porque tudo está sendo usado ao mesmo tempo, o tempo todo na língua. Então, se você vai formular uma frase e você sabe bem pronome, mas não sabe bem verbo, você vai estar enrascado e vice-versa. Então, não é uma coisa assim, eu aprendi, geralmente é no básico, aprendi lá no básico, contável, incontável, depois nunca mais vi aquilo, nunca mais parei para pensar nisso. Esse é um trabalho do professor ou do curso de idioma, ele tem que fazer esses ganchos, ele tem que fazer a intersecção entre os pontos gramaticais ao longo dos seus estudos. Uma coisa vai impactando na outra também. Então, por exemplo, quando você sabe, ok, isso aqui é incontável, quais são as consequências, né, em termos de eu montar frases? O uso do artigo indefinido, um ou uma. Aí a gente está muito condicionado. Artigo indefinido é uma, uns, umas. E a gente transporta isso para o inglês. Muitas vezes o seu professor de inglês ele não está atento a esse detalhe. Então, o primeiro problema, ele faz a associação, tipo, muitas vezes, e é um e n é uma. Isso já gera um problema. O que vai acontecer é que ele vai trazer o plural. Então, ele acha que ele pode usar a or an com qualquer palavra.
seja ela contável ou incontável. E não, não pode. Só pode ser usado para coisas contáveis, né? E coisas contáveis no singular, porque ele não comporta o plural. Então, por exemplo, eu posso falar I need a pencil, I want an apple. Eu não posso falar I need a pencils. Tá errado, né? Mas se eu quiser falar eu preciso de uns lápis, eu não tô identificando a quantidade, mas é contável, né? E aí nesse caso não é seria some. Digamos assim que o plural de an é some. E some pode passar a ideia de algum ou alguns. Quando a gente fala, tô precisando de um dinheiro, tô precisando comprar uns sapatos, na verdade tem um sentido de alguns. Por isso que em inglês a gente usa o some, né? E o some eu posso usar com coisas contáveis e incontáveis, plurais ou singulares. Como o some é uma coisa que a gente usa para não identificar a quantidade, ele é muito comum com incontáveis. Em inglês, a gente sempre tem um artigo acompanhando o substantivo. A única exceção é quando é plural e incontável, porque aí a gente pode omitir, né, esse artigo. Só que o que acontece é que em geral você põe, se em português eu falo, por exemplo, eu sou professora, não tem nenhum artigo aí, mas em inglês eu não posso falar I am teacher, eu tenho que falar I'm a teacher, né, tem que ter esse A. Em português eu posso falar também, mas eu posso omitir, sempre que a gente pode encurtar, a gente encurta, lembra? Então, é mais fluente, mais comum em português você ouvir eu sou professora, já em inglês você vai sempre ouvir I'm a teacher. Por exemplo, eu quero água. Água é um substantivo, não dá pra pôr no plural, ele não pode ser pluralizado, porque não é contável, é uma substância. E aí você continua tendo aquele, digamos, impulso da língua de colocar um artigo antes do substantivo. Mas você não pode falar a water, né? Porque não dá pra usar a com incontável. E você não vai falar the water, porque não é uma água específica. Então você fala some water. E aí o pessoal estranha muito isso, porque em português ninguém fala, por exemplo, eu quero alguma água, né? E o pessoal associa muito o some como alguma. Mas olha como a gente fala, eu queria uma água. A gente fala isso, né? Porque esse uma tem sentido de alguma, só que a gente não costuma usar o alguma. A gente usa o uma com o mesmo sentido. Então, de novo, por isso que aprender com ideia de tradução, de equivalência, o que é some? É algum. Isso é furada, né? Isso é uma enrascada. Porque embora seja verdade em alguns aspectos, é sempre uma meia verdade. Porque em vários outros contextos não vai ser algum, né? Vai ser um, ou às vezes não vai ter tradução nenhuma. E isso não tá te ajudando realmente a entender, a não ser de uma forma imediatista. Então o bacana é você pegar a lógica por trás, o que é que essa palavra tá comunicando. E isso não tá te ajudando realmente a entender, a não ser de uma forma imediatista. Então o bacana é você pegar a lógica por trás, o que é que essa palavra tá comunicando. O outro ponto é que existem palavras que são tanto contáveis como incontáveis. Vai depender do contexto, do sentido que aquela palavra está trazendo, justamente por causa da lógica, né? Então, em um determinado sentido, você tem como contar aquilo, e em outro sentido, não tem como contar aquilo. Um exemplo clássico é time. Time, com a ideia de tempo, é uma coisa incontável, eu não tenho como contar o tempo. A gente conta segundos, a gente conta anos, séculos, mas não o tempo em si. Não tem como falar, olha, eu te vejo daqui a 5 tempos, né? Mas se eu estiver falando no sentido de vezes, né? Teve uma vez em que eu vi aquela pessoa e depois eu a vi pela segunda vez. Então, olha só, com o sentido de vez, a gente vai ter como contar. Então, eu posso falar one time, two times, three times. Então, a gente tem que estar atento a isso. Por isso que eu falo, gente, lógica, né? Você pegando o sentido das coisas, você pegando a lógica, não tem erro. Eu vou fazer depois um vídeo só dando algumas dicas de palavras que costumam ser um problema com relação a contáveis e incontáveis, costumam representar armadilhas. Mas assim, no caso de você ter dúvidas, é o que eu sempre falo, você não pode ficar dependendo de mim, seja do meu vídeo, da minha aula, ou do seu professor, ou do seu livro, né? Isso você está se limitando, você tem que saber correr atrás das informações sempre que você precisar. A independência nos seus estudos é a melhor coisa que pode acontecer para um aprendiz de idioma. Vá até um dicionário bom, monolítico. Eu falo mesmo demais. Isso a gente só vai trabalhar em um outro quadro aqui do canal, o Saiba Como.
Fiquem então agora com as ilustrações prometidas. Beijo e obrigada pela companhia.